nós vamos continuar naquele estudo que nós precisamos orar mais. A pessoa que ora e que costuma praticar a oração, ela tem uma intimidade com Deus, que Deus dirige os passos dela. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho na palavra de Deus. E nós começamos aqui esses dias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Aqui é o seguinte: quando naquela época, depois que Jesus veio, morreu e voltou para o céu, havia muita perseguição do judaísmo quanto em relação aos cristãos. Porque os cristãos aceitavam Jesus como Salvador e as autoridades judaicas não recomendavam isso, ao contrário. Aí eles eram expulsos de casa, eles não tinham emprego. Tem lugar que não é assim no mundo. Tem um país aí que a pessoa, quando se converte, fica lá com a situação difícil. E aí, às vezes, para arranjar um emprego, tem que se tornar escravo. Tem até pessoal indo para lá e pagando o dote que eles pedem para liberar as famílias. E diz que estão liberando várias famílias. Bom, aí tinha esse problema. A pessoa se convertia, não arranjava emprego e muitas outras coisas. E então as esposas, as viúvas das pessoas, cristãs que estavam convertidas, tinham que ser ajudadas. Vamos dizer que ela tinha mais filhos, também eram ajudados. A igreja se cotizava e dava ajuda, porque não vinha ajuda de outra parte. E teve um caso que ficou sério, porque viram que os que davam ajuda da igreja, a igreja recolhia e dava, estavam preterindo, quer dizer, colocando para trás as viúvas gregas e dando mais para as viúvas judias. Aí houve uma conversa séria, chegaram os apóstolos, e aí que nós estamos vendo, os apóstolos que tinham a missão de fazer a obra de Deus, não deveriam achar ou fazer a distribuição. Está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos quanto os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Aí tiveram uma ideia: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, tinha que ter umas qualidades, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio, que é a manutenção da vida. A pessoa se converteu e deixá-la morrer? Não era justo isso. E quanto a eles, mas nós perseveraremos na oração e no mistério da palavra. Isso aqui, para a igreja, foi uma bênção, porque eles, fazendo isso, pregavam melhores, sabiam que Deus queria que fosse dar para o povo, e na hora de orar, Deus respondia as orações e curava e libertava. Era um grande avivamento lá. E este parecer contentou a toda a multidão, tanto de gregos como judeus. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Esse se tornou o primeiro mártir da igreja cristã. E Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então nós convertidos de prosélito é convertido de Antioquia. Então nós temos aqui esse grupo que foi cuidar dessa parte, mas eles também eram cheios do Espírito Santo. Era uma condição. Eram pessoas, como diz aqui, escolhemos entre vós varões de boa reputação, tinham boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aí fala-se, diz assim: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Levavam tudo na seriedade, que tem que ser. A obra de Deus não é para a pessoa que vem para aqui porque precisa de um prato de comida e aí se torna obreiro, não. Ele tem que ter chamada para fazer, para atender,
tem que ser uma pessoa já adulta na vida, inteligente, para tomar decisões. Aqui eram chamados de diáconos, esses aqui. Aí diz aqui no versículo 7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte do sacerdote obedecia à fé. Hoje chama toda pessoa que vem à igreja, se você é membro da igreja, eu sou membro, lá é discípulo, você é discípulo, porque o discípulo está aprendendo para poder fazer o que Jesus ensinou. E é mandamento dele, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Mateus diz, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então nós temos que ensinar, fazer os discípulos, e aqui a gente chama às vezes de obreiros, mas todos vocês devem se tornar discípulos. A minha preocupação é sempre lhe dar uma palavra que você vai sair daqui com o norte na vida, porque senão adiantou você vir. Se eu repetir a mesma mensagem sempre, devo repetir, que tem várias reuniões, um pouco dela em cada reunião. E orando, puseram as mãos sobre ela, aí crescia a palavra de Deus, se agradou a Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então estava ganhando as pessoas e tudo. O Estevão fala no versículo 8, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Era um homem usado por Deus e é dessas pessoas que nós precisamos. Nós não precisamos trazer aqui a pessoa que tem, vamos dizer, um curso de oratória, que fala, mas fala só palavras vazias. Precisamos trazer pessoas que também saibam falar, mas sim com poder, com capacidade, para você vir e resolver o seu problema. Eu não sei quantos de vocês vieram aqui hoje com um grande problema, mas Deus sabe. Agora, de madrugada, eu estava orando, dizendo, Deus, traga eles, me dê a palavra certa. É essa palavra que o Senhor quer que eu dê hoje e tal? E houve a confirmação, para que eles saiam daqui com a vida mudada completamente. Quando você pega uma igreja, o pastor, para dirigir, pode ser muito pequena, mas ele foi ali para fazer uma igreja para Cristo. Ele tem que dedicar o tempo dele para atender as pessoas. Em muitos casos, visitar as famílias e ali prestar atenção. Uma vez a nossa página em chinês não tinha um testemunho. Aí tem uma moça que morou na China desde 2 anos, pediu, você pode olhar a página para mim e me dizer o que o rapaz está? Era um rapaz da Malásia que estava trabalhando para nós. Uma pessoa diz assim, eu estou pensando em me matar. A resposta de Deus te abençoe. Não entendi nada. O outro pedindo uma orientação bíblica, ore a Deus. Mas ele estava ganhando para isso, mas e é de Jesus ele. Ele falou, mas rapaz, o que você está fazendo? Você está sendo pago, você não está perdendo o seu tempo. E você responde isso, quer dizer, resposta já programada. Chegava um pedido, ele assim, leia a Bíblia, ore a Deus, estamos orando por você, só isso. Aí a pessoa falava qualquer coisa e queria ouvir alguma coisa. Eu estou pensando em ir para os Estados Unidos, então vá correndo para onde você quiser, mas aqui você não vai ficar mais não. Aí coloquei até essa moça para atender, para dizer assim, você tem que conversar com as pessoas, a pessoa manda um pedido, não deixa para depois, ela está precisando, ali pode ser caso de vida ou morte. Você tem que conversar e trazer a pessoa a Cristo, como nós pastores. Às vezes eu conto esse caso, mas é bom contar de novo, não sei se você já ouviu. Eu era assessor financeiro, eu tinha um escritório no centro do Rio, trabalhava com grandes empresas, banco de investimento. E aquele dia eu tinha um compromisso, que eu tinha que estar lá no escritório no máximo até 11h30 da manhã. Eu fui fazer a reunião em Bangu, no Rio. Falei, bom, eu vou chegar, pregar a mensagem, orar, e preguei direitinho. Falei, agora fiquem de pé que eu vou orar, o pastor vai ficar com vocês, e Deus vai abençoar bastante. Aí quando eu comecei a orar, Deus me deu uma lição, manifestou um demônio bravo. Aquele negócio, pessoa toda torta, né? Você traz a pessoa aqui. Mas era um caso sério, eu levei uns 5 minutos para mandar embora. Quando eu mandei, em nome de Jesus, sai, ele saiu, falei, em nome de Jesus, sai, manifestou outro lá. Falei, traga para cá.
Aí, mesma coisa, mais uns 5 minutos, mas só tinha coisa brava. Deus me deu uma lição muito grande aquele dia. Aí, a terceiro caso, foi: Jesus, vou esquecer o escritório, vou ficar aqui, pode mandar. Foram 16 casos assim, eu nunca vi isso. Eu saí de lá 1h pouco da tarde. Mas é o meu trabalho, tem que fazer a obra de Deus. Depois, então, eu fui cuidar das minhas coisas. E sempre trabalhei no Evangelho desse jeito, quer dizer, sem receber nada que eu não preciso, graças a Deus, Deus tem me abençoado, e continuo fazendo a obra de Deus dessa maneira. Agora, a pessoa, quando se eu vai numa cidade pequena, eu digo: oh, meu Deus, eu gostei de ter sido pastor aqui, porque eu ia cuidar desse povo, ia andar a pé pela cidade, cumprimentando as pessoas, e logo Deus vai abrindo portas, uma pessoa vem conversar, outra vem conversar, e você nunca ofende, você fala a verdade em Cristo, da maneira que eles podem suportar, e aí a obra é feita. O Estevão estava fazendo a obra, houve uma perseguição. Aí começaram a falar, ninguém conseguia vencer o Estevão na conversa, que ele respondia com a palavra de Deus. Mas não é para agredir as pessoas, ele está falando. Aí ele pregou, depois condenaram ele à morte, primeiro mártir. E sabe quem deu autorização? Saulo de Tarso, que era um perseguidor da igreja. E com pedras de mão, o mataram. E quando ele recebia aquelas pedradas, ele segurou assim um pouco, viu até os céus abertos e tudo. Deus, não lhes impute esse pecado, e caiu. Aí o enterraram. E o Saulo pediu carta aos sacerdotes, que era do judaísmo: eu vou a Damasco, na Síria, para prender todos que são dessa seita, quero trazê-los amarrados e tudo. E deu. Mas quando ele estava chegando perto de Damasco, a igreja estava orando por ele, para que Deus mudasse o coração, não dizendo: Deus, manda um raio, parte ele em 1000 pedaços. Não, estava orando: não, Deus, salve esse homem, salve esse homem. E ele teve um encontro com Jesus. Jesus apareceu com ele na luz que ele é, parecia o sol do meio-dia. Ele ficou cego, caiu por terra, foi levado a Damasco, ficou lá, e Jesus mandou um irmão nosso chamado Ananias, e ele chegou lá, orou, caíram escamas do olho dele, ele ficou enxergando, e passou a ser o Paulo, mudou até de nome, o doutrinador da igreja cristã. Então nós temos que ser essa pessoa que, se alguém está nos perseguindo, orar para ele poder entender, porque aquela vida não pode, ela depende de nós para ir para o céu. Nós vamos fazer tudo para Deus convertê-la, porque, meu irmãozinho, se uma pessoa cair no lago de fogo e enxofre, porque não ouviu o evangelho por minha causa, eu vou responder por ela. Ele não mandou eu pregar? A igreja tem esse trabalho de paciência com as pessoas, porque a maioria não entende ainda o que está na Bíblia. Jesus falou: do jeito que nós morremos, nós vamos continuar. Morremos em pecado, descemos para o andar de baixo, o lago de fogo e enxofre. Morremos salvos, subimos para o andar de cima, paraíso de Deus, onde nunca mais vamos sair, só felicidade eterna. E nós temos que passar isso para as pessoas. Ele está desviado, vamos orar, porque coitada dessa pessoa, se morrer desse jeito, vai perder. A igreja tem que ser desse jeito. Nunca peça a Deus para matar ninguém, ao contrário, Deus salva essa pessoa, muda essa pessoa. O Estevão, na hora que não aguentava mais, firmou assim, viu os céus lá e disse: Jesus, não lhes impute esse pecado. E caiu morto, primeiro mártir. Mas o Saulo foi convertido, ganhou milhões de pessoas pelo mundo afora. O Saulo ia para o lugar onde Cristo nunca foi anunciado, apanhou igual boi ladrão, mas fez a obra em nome de Jesus. Amém? Vamos ver como a oração funciona. Abraão estava preocupado com seu filho, já tinha 40 anos, e naquele tempo o que Abraão tinha para ele era difícil de fazer, porque ele veio lá de Ur dos Caldeus, andou ali os seus 1000 quilômetros para chegar onde estava, e o Isaac estava com 40 anos, e ele queria que ele casasse com uma pessoa da família deles, ou dele ou de Sara, na terra deles. Pegou o servo dele, mandou ele colocar a mão debaixo da coxa dele e fazer um juramento,
que ele iria e traria a moça, mas não podia trazer qualquer uma, tinha que ser da família e tal. Ele esperou o tempo que ele sentiu no coração para fazer isso. E o homem pegou os burros dele, os camelos, e foi naquela marcha, 1.000 quilômetros daqui a Brasília. Eu acho que levou uns tempinhos para chegar lá. Dormia pelo caminho, que não era brincadeira, não tinha essa facilidade que hoje tem. Hoje você pega de lá no outro lado, vai 1h15, já chega no lugar que tinha que chegar. Mas naquele tempo o negócio era bravo. E o rapaz chegou. Mas o rapaz era de oração, era o mordomo dele que também servia a Deus. E o que aconteceu quando ele chegou lá? Ele fez uma oração ao chegar no local certo. E não era fácil, não tinha GPS, não tinha esses programas que diz onde está, por caminho que você vai, não tinha nada disso. Aí ele fez uma oração, aí fez ajoelhar os camelos, isso está em Gênesis 24, começando no versículo 11. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Elas eram pastoras. E disse, fez uma oração, nós temos que aprender a orar a Deus, a confiar. Eu acho que por todo o caminho, desde que Abraão falou com ele, o tempo, não sei quanto tempo que levou, 2 meses, 3 meses para chegar nesse ponto, ele orava, dizendo, Deus, você vai me ajudar. E foi, e te ajudou mesmo. Aí, trabalho feito, faz os camelos se ajoelharem, como se estivesse orando. E ele disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Todas elas cuidavam de uma parte. A vida era muito difícil naquela época. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, essa seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. E sucedeu que, olha como é que tudo ali andava no relógio de Deus. Nós também podemos andar. Às vezes nós queremos comprar uma casa e nem oramos a Deus, e vamos e damos a entrada. Depois, o que eu fiz? Com essa situação difícil eu não vou conseguir, eu tenho que pegar dinheiro, arranjar outro emprego e tal, mas já não tem tanta idade. Se orar, Deus diz, vai, não vai. Nós temos que ter essa intimidade na oração. Aí ele fala, e sucedeu o quê? Antes que ele acabasse de falar com Deus, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, o mordomo de Abraão, ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Ela não conhecia, mas disse, senhor, vai lá pegar, ué. Que negócio é esse? Aqui eu tirei, e você vai me pedir uma coisa assim? Mas tudo é palavra de Deus ali, minuto a minuto. Por que não sermos dirigidos dessa maneira? É que a gente tem muito tempo para assistir um filme na televisão, assistir outra coisa e tal, mas não temos tempo para falar com Deus, para dedicar, para contar para Ele o que nós temos feito. E Ele falar, não é desse jeito, é diferente. Por que a nossa família não está salva? Tristeza nós vamos ter. Se Jesus viesse agora, muitos ficariam à esquerda, iriam para a perdição, quanto outros ficariam à direita. Mas não é tu e a tua casa a salvação? Tem muita coisa que tem que falar com Deus. Aí ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e lhe deu de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabe de beber.
O homem estava certeza, é ela. Não pode ser outra. Que negócio é esse? E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Aí, acabando de beber, eu vou lhe mostrar esse versículo, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faze-nos saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a Naor. E disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor diante dela. Levou para casa, toda a família aceitou. E a coisa era tanto de Deus que eles queriam que eles passassem um tempo lá. Ele falou logo, olha o capítulo seguinte, você vai ver, que ele explicou o que ele estava lá, que ele achava que era essa moça. Aí ele disse: não peça para eu ficar aqui. Deixa a moça aí comigo. Ele falou assim: ela vai decidir. Rebeca, você vai? Vou. Com um estranho. Tinha outro servo dele ali, subiu no camelo e foi embora. Viajou esse tempo todo. E quando ela chegou, quem é aquele moço lá que veio ao nosso encontro? Isaac estava orando no campo e sentiu ela. Esse é o filho. Ela apiou do camelo, colocou um véu, porque ela era virgem, para ele saber que era ela mesma, e aí se casaram e Deus os abençoou. Irmão, nós estamos precisando desse Deus conosco. O nome dele é Emanuel. Emanuel é Deus conosco, para resolver o nosso problema. Não é de uma hora para outra, não. Nós temos que ter um trabalho aqui, um treinamento para a gente não errar, para sentir quando, o que fazer, como foi feito e outras coisas mais na Bíblia. E Deus vai nos dirigir e vai nos abençoar. Firme-se com Deus. Busque a Deus. Você só tem esse tempo agora. Se você faltar sem encontrar Jesus, perdição eterna. Se você vier a faltar com Jesus, salvação eterna. Não tem comparação. Lago de fogo e enxofre, tormento no meio do diabo e os demônios. O outro ao lado do Senhor Jesus para todo sempre, com os santos anjos de Deus, com os que serviram a Deus no passado. Não tem nem explicação. Vamos fazer tudo para nós sermos de Jesus, reafirmarmos a nossa salvação e passarmos a servir a Ele com todo o coração. Amém? Nós vamos ver agora a novela da vida real e depois nós vamos orar com vocês e Deus vai abençoar. Maestro, por favor. Absolutamente com vício de cigarro, bebidas, buscava a felicidade, mas não encontrava. Sempre fui muito trabalhador, lutador, mas era tudo em vão. Porque eu sem Jesus, eu trabalhava, ganhava bem, mas nada adquiria. Eu conheci o Flávio nas festas, assim, né? Que eu ia, ele também do mundo, né? Eu tinha bara. Então, eu vendia, mas ao mesmo tempo consumia. Então, eu acho que eu fumei, com 20 anos ou mais, e bebida também. Eu comecei a dizer: Flávio, tu bebe demais. Ele ia, eu estava em casa esperando, ele ia, ele quase que amanhecia. Bebendo. Eu era muito violento e eu estava sempre envolvido com briga. Andava sempre armado, não tirei vida de ninguém porque Deus me guardou. Eu não tinha condições de ficar com ele assim, né? Que de repente começou a me dar umas alucinações, fui conduzido ao médico. Ele tremia muito, né? Se torcia todo, era horrível para quem via ele. Quebrei tudo dentro de casa, manifestado, derrubei uma estante por cima, ali foi cruel ali. O médico me deu um medicamento, pensando: mas eu não sou louco, porque ele me encaminhou para uma instituição onde é tratado as pessoas que tinham problema mental. Em meados de 2000, Rejane passa a frequentar os cultos da Igreja da Graça e sente o chamado de patrocinar pela libertação de Flávio. Eu fiz patrocínio e veio assim: vou fazer o patrocínio, vou colocar o nome dele. Dali acho que levou 1 mês, 2 por aí, logo em seguida ele parou. Quando eu vi, ele já tinha deixado de beber. E eu aceitei o convite e fui na igreja com ela. Mas mesmo assim eu continuei na vida de mundo, mas ela outras vezes me convidou
E nós fomos indo. Quando ele parou de beber, começou a parar de dar esses desmaios nele, né? Acabou gostando e começou a frequentar sozinho. E fui entendendo a palavra e fui me deixando moldar pela palavra. E com a graça de Deus, eu não fiz uso daquele medicamento. Aqueles ataques parou de me dar. Ele ficou mais calmo também, ficou até mais amoroso com a gente em casa, né? E aí eu larguei daquela profissão de bar noturno, fiquei para trabalhar como salariado, só com salário bem reduzido. E com aquele pouquinho ali, aonde eu aprendi a ser dizimista. Em 2006, o casal desce as águas e ali passam a desfrutar da provisão de Deus. Tudo foi bênção nas nossas vidas, tivemos a nossa filha, começamos a adquirir coisas. Aos pouquinhos foi começando a sobrar. Os meus próprios patrão foram reconhecendo o meu trabalho, aonde eu fui crescendo profissionalmente, foram me dando responsabilidades. As portas foram se abrindo, a gente começou também a receber presente de tudo que era lá. Eu tenho o sonho de ter uma casa, eu vou patrocinar a casa. E Deus abriu as portas. Patrocinei para ter uma casa. Hoje tem essas duas aqui, o meu nome, e tem mais a outra lá, aonde eu moro, também imobiliada ali. Compramos carro, quando é bênção de Deus, né? A gente paga sem fazer esse esforço. A prosperidade veio porque eu aprendi a ser fiel dizimista, ser ofertante, ser patrocinador, fazer as coisas de Deus. Hoje nós temos uma vida nova com Deus. E aí, quando eu comecei a minha vida com Jesus, eu não tinha nada. E a partir dali, tudo que nós sonhamos, Deus tem provido ali. Eu posso dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece, porque Deus tem me dado vitórias e mais vitórias ali. Obrigado, Jesus. Irmão, isso é para acontecer com qualquer um. Deixa eu falar com você. Nós temos orado a Deus, eu tenho orado para Deus levantar novos patrocinadores. E se você sentiu a chamada, eu falo com você. Se você não sentiu, não é com você. Porque para ser patrocinador, eu sempre peço, desde quando eu comecei na TV, em 1978, 3 de novembro. Agora vai fazer 47 anos que estou na TV. E nunca faltou. Mas nós temos aumentado. Era um pouquinho, meia hora em São Paulo, no Rio, e Salvador e Manaus, naquela época. E foi crescendo, e hoje é quase toda hora. Você liga a televisão, nós estamos lá falando de Jesus, e graças a Deus nós estamos mudando a face do país, fazendo pessoas conhecer e amar o Senhor Jesus, que é misericordioso. Aí eu vou pedir para dar esse papel para você. Aqui nesse pequeno aqui você preenche os seus dados. Aqui você faz seu pedido de oração, que você quer que eu ore concordando, uma coisa grande, não é, vamos dizer assim, a cura de um gatinho só, não, é coisa séria que você queira. E aqui você põe, esse aqui fica com você, isso você devolve. Eu vou orar e você vai ter que, de vez em quando, você olha lá para poder orar e Deus abençoar em nome de Cristo. Maestro, a primeira pergunta, por favor. Missionário, as redes sociais enfraquecem ou fortalecem a nossa fé? Elas, muitas vezes, são usadas para mentira. De vez em quando falam umas asneiras contra mim que não dá nem para você assistir. Diz que a Polícia Federal foi na minha casa, me bateu tanto, mostra um negócio hoje aqui. Que eu fui no tal do Pedro Bial, que só conheço de nome para entrevista. Pois é, Pedro, tudo é mentira. É Satanás mesmo, pessoal. Você não acredita em nada que eles falam. Mas também a gente prega ali e Deus abençoa. E aí é verdade, Deus está fazendo a obra. Segunda pergunta agora. Missionário, como eu faço para renovar minha mente? A Bíblia diz que nós temos que nos transformar pela renovação da mente. Como, missionário? Pela palavra de Deus. A gente foi ensinado numa porção de crendices, mas quando a gente pega a palavra, só ela é a verdade. A gente vai mudando, em pouco tempo você tem uma mente nova, usada por Deus, que vai ser uma bênção. Vamos ficar de pé que vamos orar agora, irmão. Chegou o momento, pastor Jaime já vai vir, eu oro junto com ele e ele garimpa depois o que Deus está fazendo. Ele é o pastor da igreja.
Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus, nós estamos entrando em Tua presença agora. Invocamos o nome de Jesus e neste nome nós vamos abençoar esse povo. Nós paralisamos agora todas as ações do inimigo nesta vida, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, e nós ordenamos esse mal que saia. Você, tentação de fazer coisa errada, de sofrimento de qualquer ordem, saia desta vida agora. Nós chamarramos o espírito da miséria, do sofrimento e ordenamos agora, vai saindo. Ora conosco agora, você tem que falar, você é o agente que precisa da bênção e não tem pessoa melhor para orar do que você. Eu e o pastor Jaime oramos agora lhe ajudando, paralisando essa obra maligna. Chegue conosco agora com toda a sua fé. Pai, estão orando aqui pelo mundo afora, essas pessoas vão ser abençoadas agora. Nós expulsamos todo o mal, vai sair agora. Diga comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai todo o mal. Na autoridade deste nome, vai embora. Não pode ficar nenhum mal do alto da cabeça, plano dos pés. Vem nessa fé. Isso, você tem autoridade, você tem o nome de Jesus. Exija, ordene, vai embora. É um câncer que apareceu, roubando a paz da família, tirando a paz da família, estremecendo a família. Eu exijo que saia. Eu amaldiçoo esse câncer, esse nódulo que apareceu, essa mancha que apareceu, essa ferida que não cicatriza. Vai embora no nome de Jesus. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombres, porque Ele é o teu Deus. Esse câncer não é nada diante do nome de Jesus. A metástase do câncer, eu exijo que ela vá embora. Eu falo em nome de Jesus. O nódulo, você tem que desaparecer, você tem que ir embora em nome de Jesus. Todo mal seja quebrado, seja desfeito em nome de Jesus.